estar conversando um pouco aqui com o irmão Gildo. Falamos um pouco aqui sobre a sua fé, sobre o início da sua fé, sobre um pouco sobre a história da igreja. Já, Jorge, que está aqui nas mixagens, né? Nós, Assembleia de Deus Templo Central em Solonópolis, no próximo ano, nós estaremos completando 50 anos que foi empossado o primeiro pastor aqui em Solonópolis. Na realidade, que ele se mudou para cá, né? Em 71 foi empossado na Milhã, que era Solonópolis, né? Distrito de Solonópolis, mas só em 73 que o pastor Francisco Alves foi, de verdade, se mudou para a cidade de Solonópolis. E no próximo ano estaremos completando aí 50 anos. Vamos tentar fazer algo aí para o nosso Deus no próximo ano, se Deus quiser, tá bom? Então vamos compartilhando aí, os irmãos que estão aí com a gente já na live. Vamos estar mais uma vez falando para você que está chegando agora. Nós estaremos conversando um pouco com o irmão Gildo, irmão Hermenegildo Silva, você que está aí no Facebook. Então, vem com a gente, vamos compartilhando, vamos comentando e a gente vai estar juntamente com todos vocês, tá bom? Vocês que estão também no site, vocês que estão no site, vocês que estão no aplicativo, vem também com a gente, tá bom? Pode compartilhar também, pode participar, deixa o seu recado, pede o seu hino, que a gente vai estar atendendo aqui na medida do possível, tá bom? A gente vai... A apresentação, irmão Gesiel Lins. Mas que prazer estar aqui com todos vocês nesta segunda-feira abençoada, nesta segunda-feira, dia 12, meu Jesus, 12 de setembro de 2022, no programa Vida Aqui da Vida. Prazer estar aqui com todos vocês e mais feliz ainda em poder estar aqui com o nosso copastor, presbítero Hermenegildo, e eu quero aqui saudá-lo primeiramente, abraçar, agradecer já pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. A paz do Senhor, irmão Gildo, à vontade nesse programa que hoje nós vamos conversar muito, se Deus quiser. A paz do Senhor, irmão Jaziel, a paz do Senhor, irmão Jorge. Para mim é uma felicidade muito grande, é uma honra estar aqui juntamente com vocês, ocupando aqui esse espaço nos estúdios da rádio TV Web Adersol. Graças a Deus por isso. Eu estou feliz, estou alegre com meu Senhor Jesus por esta oportunidade. Que coisa maravilhosa. Olha, eu vou pedir mais uma vez a todos vocês que estão com a gente aí no Facebook para ir compartilhando, tá bom? Compartilha aí essa live para a gente poder alcançar mais gente. Vai compartilhando aí no grupo dos amigos, da família, nos grupos aí de trabalho. Manda aí para todo mundo aí. A gente vai conversar um pouco aqui com o presbítero Hermenegildo. E eu já ele tá um pouco tenso, viu? Assim, para saber o que é que a gente ia conversar, mas coisas boas, né, irmão Gildo? É verdade. Irmão Gildo, conta pra gente, inicialmente, como foi a sua conversão, como foi que o senhor aceitou Jesus, o senhor lembra do ano em que o senhor aceitou Jesus? Lembro sim. Mas antes de tudo eu quero saudar o pastor Moisés Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, todos os pastores das cidades circunvizinhas e como também todos os obreiros aqui da cidade, que Deus o abençoe de uma forma gloriosa e poderosa. Irmão Jaziel, em 1959, eu ouvi pela primeira vez um trabalho evangélico na cidade de Banabuiú, na época do trabalho da construção do açude. Eu estive ali, passei ali mais ou menos um ano, mais de um ano alguma coisa, e eu ouvi um dia, bem pertinho da minha casa, um culto. Aí falaram que eram os crentes que iam fazer um culto ali naquela casa. Tinha um irmão lá, chamava-se Luiz Germano, o nome
Tá com a memória boa, viu? Do dono da casa, né? E a gente, isso umas 4 horas da tarde, e pela primeira vez eu assisti um culto, não fiquei muito perto, ficamos assim mais de longe um pouco, sabe como que é, a pessoa... 1959 era realmente, vamos dizer assim, meio que espantado mesmo, né? Porque verdade. Naquela época existia muita restrição à questão dos protestantes, né? Conhecido como os protestantes. Então, em 1959, o senhor teve a oportunidade de ouvir o primeiro culto na cidade de Banabuiú. O primeiro culto. Tive a oportunidade de assistir o primeiro culto e ali eu ouvi, e aquele culto não me deixou assim muito... eu não entendi muito bem pela primeira vez, mas eu sabia e ouvi a mensagem e eles louvando a Deus com muito empenho, com muita alegria e com muita veracidade. E aquilo ali para mim ficou assim na minha mente. E começou daí, né? Quando foi em 1964, aí eu ouvi, aliás, um irmão meu que era pastor, ele já é de saudosa memória, ele esteve lá em casa, na época eu morava na Barra do Rio, Milhã, e ele foi lá em casa, na época ele ainda não era pastor, mas ele pregou para mim, pregou a palavra, e me deu a notícia que meu pai também tinha aceitado a Jesus. E eu não falei para ele assim, mas eu fiquei um pouco, me deu assim, criou aquela revolta. E eu pensei, eu digo, eu vou lá no padre, vou pedir uma carta de recomendação, umas orientações, como eu pudesse chegar lá em casa e desfazer aquilo ali, história dessa crença, não é? Mas Deus, ele sabe como trabalhar na vida dos pobres pecadores, né? A Bíblia diz que Deus falou lá em Isaías, no capítulo 55, versículo de número 8, diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E enquanto eu pensava isso, Deus mudou o meu itinerário assim de uma forma extraordinária. Isso dentro de uma semana, irmão Gesiel, mas irmão Jorge, que quando meu irmão ele foi embora, aí eu comecei a sentir vontade de ser crente. Olha aí. O senhor lembra... O senhor lembra dos hinos, de algum hino que foi cantado no primeiro culto? Não lembro. Não tem lembrança? Sim. Lembro o hino de número 15. Esse hino é bastante conhecido, né? Bastante conhecido. Até porque quando eu aceitei a Jesus, eu já conhecia alguns louvores da harpa cristã, uns cantores, no caso do pastor Antônio Nonato, eu já conhecia. E às vezes até a gente cantava esses louvores, mesmo sem ser crente, né? Já era o Espírito Santo já trabalhando no coração, né? Já trabalhando, sim. E aí eu comecei a sentir vontade de ser crente, não é? Quem queria ir desfazer lá em casa... Deus me livrou de eu passar uma vergonha muito grande, porque, na verdade, eu ia mexer com uma coisa muito séria, ia brincar com coisa séria, né? Porque há daqueles que tocar nos filhos de Deus. Mas eu pensei, me veio esse pensamento, a pessoa quando não tem o conhecimento da verdade, ele pensa tudo, ele vê tudo, ele pensa que é tudo vai dar certo, e não vai dar certo coisa nenhuma. Aí Deus colocou no meu coração assim um arrependimento e aquela vontade de ser crente. Aí eu lembro-me, irmão Gesiel, de um dia eu estava na roça, eu estava trabalhando, eu e um irmão meu, ele é desviado do evangelho, mas mesmo assim nós estávamos fazendo um serviço muito grosseiro e a gente começou a conversar sobre os crentes. Já eu estava
já naquele processo de convenção, né? E certo que quando, assim, umas 12 horas do dia, a gente estava cortando um capim, que chama de capim branco, muito peludo, soltava aquele pelo, que ficava tudo branco. E naquele movimento ali, eu nem sentia a quintura do sol, nem tampouco o pelo daquele capim. Foi assim uma transformação muito, muito importante. Só que, mesmo assim, eu resisti ainda 10 anos. Aí quando foi depois de 74, entre 64 e 74, eu assisti um outro culto. Quem estava ministrando era o pastor Francisco Alves, aliás, pastor Francisco Henrique dos Santos, Pastor Chico Henrique. De Quixeramobim. E ali ele pregou uma mensagem muito importante. Não estou lembrando agora o texto que ele leu, mas aquilo ali me ajudou muito naquela mudança. Bem, e eu resistindo. Quando foi um dia, eu fui... A Senador Pompeu resolveu um negócio lá. E eu tinha lá um concunhado morando lá. E não foi possível resolver aquele negócio de manhã para meio-dia. Os transportes vieram embora. E eu fiquei lá para outro dia. Fui dormir na casa do meu concunhado. Ele muito, muito descrente, muito ignorante. E aí quando foi... A gente deitou, dormiu quando foi pelo menos assim, umas 4h30 da manhã. A Igreja Assembleia de Deus de Senador Pompeu estava em festa. Eu não sabia de nada. Mas quando foi, assim, às 4h30 mais ou menos começou. Aí começou um hino de Antônio Nonato, aquele que diz assim: Lírio dos vales, sim. Aí, rapaz, eu estava deitado e não me senti na rede. Tocou, a letra tocou mesmo. Tocou, eu fiquei assim, flutuando, e foi subindo, viu? Foi subindo, eu não senti rede, não senti meu corpo. Foi assim uma coisa muito... gloriosa, né? Foi, muito gloriosa. Isso no ano de, mais ou menos... No intervalo entre 64 e 74. Uhum. Aí bem... Aí meu concunhado abriu a boca lá no quarto dele, e aí falou um palavrão lá mais terrível da vida com os crentes, viu? Irmão Gesiel, aquele ali passou. Eu não conhecia a sensibilidade do Espírito Santo de Deus no seu trabalhar, nas nossas vidas, como merece respeito, como merece honra. Eu não sabia disso, mas eu fiquei sabendo. Aí desapareceu tudo aquilo ali, aquela coisa boa, aquela presença gloriosa desapareceu. E aí eu voltei, aí voltou ao normal. Voltei, senti na rede, senti no meu corpo e tudo. Negócio assim muito... Bem diferente, né? Foi irmão? bem diferente. Só que eu fiquei muito triste com aquilo ali, viu? Eu queria mais... Na hora que começou a sentir mesmo a presença, aí... Eu queria ver o fim daquilo ali, o que ia ser. Eu estava querendo mais, mas não foi possível. Houve esse empecilho por conta de um palavrão. Um palavrão, verdade. Bem, e ficou por ali, eu deixei. Quando foi no outro dia, eu fiquei triste. Aí resolvi meus negócios e vim na hora certa para casa, apanhei os horários certos e vim para casa. Aí, irmão Jaziel, o tempo foi passando, quando foi, e Deus trabalhando na minha vida. Na realidade, o senhor já tinha aceitado no coração, não tinha era confessado publicamente, né? Não tinha confessado publicamente. E certo que, quando foi, eu não bebia mais, eu não era aquela pessoa muito, não era viciado, eu tomava assim por acaso. Eu não bebia mais, eu não fumava mais. E isso não tocava mais, gostava de tocar Não tocava mais. Eu lembro-me de uma ocasião que eu fui, a última festa que eu fui, festa dançante. Foi na casa de um amigo meu lá, isso uma noite de São João. Ele me convidou como vizinho e tudo, e eu,
para cooperar lá, eu fui essa festa. Eu já tinha dois filhos, duas filhas. Era Zuleni, que é a primogênita, e Zulenei, da segunda. E ainda foi essa festa lá. E a gente lá no meio daquela festa, irmão Gesiel, eu com a menina nos braços e a Zuleni, que era mais já grandinha, do lado. Olha, quando foi assim, mais ou menos, numa meia-noite, Deus falou comigo de uma forma muito, muito clara. Isso ainda lá na festa? Na festa. Deus falou comigo assim: que exemplo você está dando a seus filhos? Aí eu, de repente, eu chamei a minha esposa, ela já de saudosa memória, ela partiu para a eternidade, ainda pensando em outra coisa diferente. Aí eu cheguei e chamei para ela, digo, Tônia, vamos embora. Vamos embora. Ela disse, por quê? E porque sim, vamos embora. Vou mais ficar aqui não. Aí já peguemos a menina, botemos nos braços e saímos de porta fora. Quando eu pisei o batente daquela sala, que eu cheguei no terreiro, pisei no chão do outro lado, eu digo, nunca mais meus pés cruzam no meio de uma festa dançando. E viemos embora. E ela muito preocupada, mas Gildo, fala o que foi e tal. E eu digo, nada, não foi nada do que você está pensando. A gente foi embora para casa. Aí ficou, aí Deus trabalhando, começou a trabalhar, processando, foi um processamento muito importante. Realmente foi muito tempo, né? Do primeiro culto, como o senhor falou, de 1959 até meados de 74, né? Quando isso. Esse intervalo aí, né? Do primeiro culto até realmente o senhor ser tocado, começar a sentir essa presença, esse toque do Espírito Santo. Foi bastante tempo, né? Foi bastante tempo. O coração duro, né? Aí bem, e a gente voltou para casa e ela de quando em quando me perguntava, mas Gildo, me conta o que aconteceu. Eu digo, olha, não foi nada. É porque Deus falou comigo. Eu falei para ela, Deus falou comigo. Que exemplo era que eu estava dando às minhas filhas. E aquilo ali eu me arrependi muito. E essa foi a razão. Mas mesmo assim, ela ainda estava indo, precisava que tinha sido outra coisa. Outra coisa, né? Bem, e a gente foi para casa e Deus foi trabalhando de uma forma maravilhosa. Deus foi nos libertando, me libertando de pouco aos poucos, até que quando foi em 1974, no dia 28 de abril de 1974, isso, um dia de sábado, dia 27, no sábado, 28 no domingo. Mas no sábado Deus já tinha me libertado, me transformado. E eu disse, amanhã bem cedo eu vou para a escola bíblica, eu vou aceitar Jesus. Isso na Milhã, já na cidade de Milhã. Na cidade de Milhã. E eu já estava crente, só não tinha confessado, né? Aí bem, quando foi 74, irmão Gesiel, você não lembra? Você não era nem nascido ainda, não? Não. Foi um ano de muita chuva, tanto 64 como 64 como 74. Choveu muito, 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 muito. Aí quando foi no domingo, dia 28, o meu sogro chegou lá em casa. Veio passar o dia lá em casa. Aí eu fiquei preocupadíssimo com aquilo ali. Eu digo, mas meu Deus, eu não quis deixar ele só, né? Porque era de uma forma assim tão interessante que ele conversava comigo, eu só falava sim, mas não sabia nem o que era que ele falava. O sentido era lá na escola, né? Era na escola bíblica e confessar, dizer que queria ser crente, aceitar Jesus. E foi um dia muito pesado para mim. Aí bem, a gente passou, quando foi ao meio-dia, a gente almoçou, a minha rede, ele deitou, ficou por ali um pouco, e o tempo se arrumando para chover. E ele disse, eu vou logo para casa antes que chova, para me arrumar alguma coisa, para segunda-feira estar no ponto de serviço. Ele era muito trabalhador. Aí foi, rapaz, e eu ainda falei assim, mas está cedo. Mas o coração era dizendo, vá logo. Porque está na igreja, né? Aí, irmão Gesiel, ele saiu. Quando ele saiu, não demorou 5 minutos, caiu água. E foi chuva, 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 até às 5 horas da tarde. Aí quando foi 5 horas da tarde, a chuva passou.
Eu olhei assim, o pátio da minha casa lá eram 4 casas, o pátio era um só. E eu olhei assim para baixo, lá vinham umas 5 ou 6 mulheres, lá vinham dar para casa. Eu disse, vocês vêm bem aqui para casa. E foi, direto para casa. Porque elas gostavam de fazer assim, andar dia domingo à tarde, andar nas casas. E aquilo para mim, eu pensei, será coisa do inimigo para mim não aceitar Jesus? Eu digo, mas essas agora não me seguram não. Vou sair. Aí quando elas chegaram, eu fui pedir licença, eu digo, vocês vieram aqui para casa, vocês me derem licença que eu preciso de ir à rua. Não falei para quê. Eu digo, eu preciso de ir na rua. Aí Toninha fica aqui, junto com vocês. E elas disseram, não, senhor Menegildo, pode ir à vontade, fique tranquilo, pode ir tranquilo. Aquilo para mim foi meio que eles pegaram um empurrão, assim, em procura da rua. Aí eu fui, já a minha roupa, meu sapato já estava prontinho lá num canto, a Toninha já tinha arrumado. Só calçou o sapato? Calcei o sapato, troquei de roupa, calcei o sapato e vim embora. Aí foi que nem um passarinho, rapaz. De dentro de uma gaiola, você chegar, abrir a porta, que ele estava só pulando, de um pauzinho daquele para outro. Foi daquele mesmo jeito. Quando eu abri a porta de casa que saí, pronto. Aquilo para mim foi eu senti paz, senti uma alegria. Sentimento de liberdade. De liberdade. Aí bem, eu chego na igreja, era no templo ali no Bom Acerto, na casa do saudoso irmão Raimundo Brasilino. Raimundo Brasilino. Aí quando eu cheguei, já tinha os irmãos, já estavam todos organizados lá para começar o culto. Eu entrei e me sentei lá perto dos irmãos, perto do púlpito. E fiquei sentado lá, esperando. Na época tinha um irmão, ele era da Igreja Batista, filho de um senhor aí da cidade de Milhã, e não tinha Igreja Batista lá em Milhã, eles se congregavam todos. Com a gente lá. Era um jovem muito, muito avivado, e ele estava nessa noite lá, no culto. Aí bem, quando eu cheguei lá, eu já conheci o pastor, assim, de passagem, né? E o pastor não estava nessa noite no culto. Ele tinha ido fazer uma visita, lá no Monte Ararat, na casa de um irmãozinho, só o casalzinho com 2 crianças, rapaz. Num lugar que só ia lá mesmo quem fosse para negócio. Para negócio. E o pastor não estava. O culto começou e foi aquela beleza, e eu digo, querendo que o culto terminasse para mim confessar, me levantar e dizer que queria ser crente. E começou o culto, e os irmãos pregaram, e foi aquela coisa boa, só para mim, viu? Eu recebi tudo aquilo ali só para mim. O culto todinho foi para o senhor. Só para mim. Louvado seja o nome de Jesus. Aí bem, quando foi lá, pelo meio do culto, o pastor Francisco Alves, que é de saudosa memória, o seu avô, ele chega de a pés, todo enlameado, de pé no chão, o sapato na mão, a bolsa de carregar. Inverno, era um inverno muito pesado. Muito pesado. Eu não sei, eu sei que ele saiu de lá e veio de pés, porque nem carro ia lá, né? Aí chegou já umas 8h30, por aí assim. Aí quando ele chegou, sentou-se lá, do jeito que chegou, sentou-se lá e ficou. Aí o culto terminou. Terminou o culto. Quando terminou o culto, e eu esperando os irmãos fazer um apelo. Né? Chamar, mas não chamaram. Aí o pastor levantou e disse assim, irmão Edivando, ore agradecendo o trabalho. Aí, rapaz, ele levantou e eu... E o senhor na expectativa. E eu na expectativa. Chamar, né? Mas antes dele começar a orar, eu me manifestei. Me levantei e disse, eu quero aceitar Jesus. Rapaz, isso foi uma glória muito forte, muito grande. Festa, como diz a Bíblia, né? Festa Foi no céu e festa na terra. Festa na terra. E houve uma manifestação muito grande, os irmãos falavam em línguas e glorificavam, bendiziam o nome do Senhor Jesus. E foi uma coisa muito importante, inesquecível. Aquilo ali vai me levar para a eternidade. Nunca eu vou esquecer. E eu aceitei Jesus, confessei, aceitei Jesus, e foi uma coisa muito linda. Quase que eu não saio de lá
Eu sozinho, para Água Boa, 5 quilômetros à noite, né? E quase que eu não saí de lá. Não voltava para casa, né? Aí a gente foi conversar, o irmão Rádio Brasilino, daquele jeito, a irmã Senhorinha também, com aquele amor, com aquele carinho, e foi uma coisa importante. Aí eu falei para eles, eu digo, eu vou marcar um culto lá para casa. O irmão Rádio Brasilino, para me ajudar, já de muita experiência, ele, para me ajudar, ele disse assim, irmão, no dia que você for fazer esse culto lá, você não precisa se preocupar com outra coisa. Se tiver uma mesinha para a gente colocar os livros, estou contando aqui porque eu vim para isso, né? Fui chamado para isso. Certeza. Se tiver uma mesinha para colocar os livros em cima, muito bem. Se não tiver, também não tem nenhum problema. Mas não vá se preocupar com nada. Naquela mesma hora, Deus já colocou no meu coração. Faz uma festa para os crentes. Olha aí. Glória a Jesus. Segura aí que o senhor conta já como foi essa festa aí. Nós estamos aqui no Facebook, irmãos, com o presbítero Hermenegildo, que está contando aqui um pouco, você que está chegando agora, ele contou aqui um pouco de como foi a sua conversão, ou seja, como foi que ele aceitou Jesus na cidade de Milhã. Na realidade não era cidade, ainda era um distrito que pertencia a Solonópolis. Nós queremos abraçar os nossos irmãos que estão aqui com a gente, o Felipe, a irmã Val Menezes, o irmão Damásio, a irmã Antonieta Tagino, o irmão Jorge Alfredo, a irmã Yara. Vai compartilhando aí mais para que outras pessoas possam estar conhecendo mais essa história deste homem de Deus que aceitou Jesus aqui em Solonópolis, na cidade no distrito de Milhã, que era distrito de Solonópolis, e até hoje permanece aqui nos braços do Senhor, fazendo a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Então, vai compartilhando aí, tá certo? Vai compartilhando, vem com a gente e a gente vai conversando aqui um pouco mais com o irmão Gildo. Irmão Gildo, aceitou Jesus, graças a Deus, né? E na primeira conversa já que teve com o dirigente, que na época, né, era o dirigente lá do Bom Acerto, né? Era Bom Acerto, irmão Brasilino, irmão Raimundo Brasilino, já marcou de fazer um culto. O fogo era tão ardente, a chama era tão ardente no coração que não queria perder tempo. É verdade. E assim, o que Deus propôs no meu coração, eu fiz com muita alegria, com muito prazer. Aí isso foi numa semana, na outra semana, 8 dias depois, né? Que eu aceitei Jesus. Aí bem, quando foi, e só aceitei Jesus no dia de domingo, quando foi na quarta-feira tinha aquele culto de instrução para desenvolver os irmãos a pregar, a louvar, tirar aquela cisma, aquele medo, aquela vergonha. E eu venho para a igreja, o irmão Raim Brasilino vai me dar a oportunidade. Eu aceitei Jesus domingo. Aí vai, segunda, terça e quarta, 3 dias. Me deu a oportunidade. E eu, com muita alegria, me levantei. Já me levantei assim, quase sem me sentindo, sabe? E eu li um versículo e Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Eu quero falar isso para os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, porque foi um tempo muito maravilhoso, muito glorioso. E a presença de Deus nos acompanhava de uma forma gloriosa. Graças a Deus por isso. E quando eu levanto-me para falar alguma coisa, eu não senti que tinha boca, eu não senti os pés no chão, eu estava flutuando mesmo. E foi uma coisa muito importante. Eu sei que houve muita alegria naquela noite. Que coisa gloriosa. Graças a Deus. E terminou aquele culto, eu vou para casa e naquela mesma semana eu marquei o culto lá na minha casa. Um pátio bem grande. Como foi, irmão Gildo, como foi a recepção da irmã Toinha, que na época não era, né? O senhor aceitou Jesus primeiro. Como foi que foi essa, dar a notícia para ela que o senhor agora era crente? Foi o seguinte, é muito longa a história, viu? Vamos tentar reduzir para a gente ganhar tempo aqui também, né? Tem muito que a gente conversar. Ela conheceu, assim, pelo jeito, eu
pelo meu jeito, já vi. Já conheci o senhor e estava tendo uma transformação, estava tendo a mudança. Transformado, na verdade. Aí, quando foi na segunda-feira pela manhã, eu fui e falei para ela, eu digo, eu aceitei Jesus. E tem mais uma coisa, eu estava para ser padrinho de um menino, de um primo meu. Isso me preocupou muito também. Porque eu entendi que não era... Mesmo novo convertido, já entendi que não era... Já entendi que aquilo ali não era certo. Aí, irmão, foi uma coisa assim, muito, muito rápida. Uhum. Louvado seja o nome de Jesus. Aí bem, e quanto o comportamento dela, ela não falou nada. Me deram logo um Novo Testamento grande assim, como é no tamanho dessa Bíblia, nesse formato. Uhum. E eu lia muito aquele Novo Testamento. Aí Deus propôs no meu coração assim, da forma que eu fui chamado, fui para a igreja sem ninguém me chamar, só pelo chamado de Deus, também a obra quem faz é Ele. É verdade. Ore e lê a Bíblia e a obra... o resto é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E eu li a Bíblia, alto mesmo assim, horas ela ouvia, horas ela não ouvia. Tinha uma cunhada minha lá, elas às vezes misturavam a conversa lá, aquilo era só coisa do inimigo, para atrapalhar, para que a palavra não penetrar. Aí eu lembro muito bem, quando foi uma noite, ela disse assim, Gildo, tem essa palavra de crente, ser crente na Bíblia? Eu digo, tem. Tinha uma malazinha assim encostada à cama. Eu fui abrir a malinha, puxei o Novo Testamento. Acendi a lamparina, que era no tempo da lamparina. Aí mostrei lá o Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O senhor já era bom de Bíblia. Já estava, que era uma tava beleza. Afiado, tava ficando afiado, viu? E eu peguei e li aquilo ali, na hora que Paulo e Silas louvaram a Deus lá dentro do cárcere, né? Que as portas se abriram e o carcereiro ficou muito preocupado e perguntou para eles o que eu devo fazer para me salvar. Aí Paulo foi e falou para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Muito bem. Aí eu mostrei isso aí para ela. Eu digo, aqui está falando de crente, né? Aí eu preguei para ela, falei aquela palavra também lá de Tomé, quando Jesus disse para ele, seja crente e não incrédulo. Olha aí. Essas duas palavras. E fecha na boca. Passou. Eu trabalhava em casa, de carpinteiro, né? Aí um dia eu estava trabalhando em casa mesmo, que era o meu ponto de trabalho, e ela foi numa vendazinha que tinha assim, pé chama de bodega, né? Era bodega. Ela foi para lá. Quando ela veio de volta, passou na casa de uma senhora lá, chamava-se de Lourdes, o nome da senhora. Aí ela perguntou para ela, disse que ali o pessoal já conhecia. O pessoal ali já conhecia, já sabiam que eu era crente, né? Já era crente. Aí ela disse assim, cadê o bode velho, tá em casa? Aí ela respondeu mal para ela. Uhum. Ela disse assim, bode não, lá não tem bode não, lá tem gente como tem aqui na sua casa. Desse jeito, e voltou. Quando ela voltou, que eu olhei assim para a fisionomia dela, eu conheci, eu digo, ela sofreu algum ataque por aí por causa de mim. E foi dito e feito. Eu digo, o que foi, Toninha? Ela disse, a velha de luz lá lhe chamou de bode, eu não gostei de jeito nenhum. Outra vez eu falei para ela do evangelho, eu digo, olha, você está sofrendo isso aí por amor que você tem a mim. Aceite Jesus e vai sofrer pelo amor de Cristo. Essas duas vezes, unicamente. Isso dentro de um mês. Não levou nem um mês. Mas, irmão Jaziel, eu confesso para você e para quem está me ouvindo, foi a época que eu orei mais. Em cima desse texto, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu digo, Jesus, eu quero ver se cumprir na minha casa o que está escrito, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Aí eu ia para a roça, levava a Bíblia, ao meio-dia
naquele descanso assim, da meio-dia que eu passava, a roça era longe, eu passava a hora do meio-dia na roça, eu ia ler a Bíblia. Quando esfriava por ali um pouquinho, eu encostava a Bíblia e ia trabalhar. E assim aconteceu. E foi uma coisa muito importante. Quando foi um dia, a gente foi para a igreja, a gente estava no Novo Destino, na época. Tinha também lá eu já levava um rebanho de sobrinha para a igreja, de sobrinho. Dizia, eu quero ir para o culto mais de dia. Eu digo, vamos, minha filha. E foi aquela coisa Me importante. acompanhe que vocês estão bem... Creu tudinho. E foi uma coisa muito importante. Aí, à tarde, umas 5 horas da tarde, ela disse assim, eu vou também para vocês para o culto. Olha aí. Está muito bem, vamos. De lá mesmo. Aí também eu não falei mais nada. Eu digo, Jesus, a obra é tua. Aí a gente veio para a igreja e começamos o culto. Irmão, foi a mesma coisa que eu. Ninguém fez apelo. Ela se manifestou e disse, eu também quero ser crente. Sim. Só que eu já tinha falado para o dirigente, para a igreja, eu digo, vamos orar em favor dela para Deus salvar. Uhum. E Deus ouviu as nossas orações. Não tinha nem um mês completo ainda que eu tinha aceitado a Jesus. Uhum. Aí ela disse, eu quero ser crente também. Aí ela foi. Os irmãos fizeram oração por ela. Irmão, isso foi outro fogo. Outra festa, né? Foi outra festa grande. Aí, bem, foi quando eu marquei o culto lá para casa. Convidei os irmãos de Milhã, tudinho, e lá tinha mais gente. Aqui já tinha uns 8 crentes quando passou Francisco Alves chegou aqui. É tanto que ele foi primeiro para Milhã, né? E depois foi que veio para Solonópolis, que era a sede do Exatamente, exatamente. Né? E até aí eu já tinha conhecimento com ele, ele foi nos visitar lá. E foi no dia que eu convidei e marquei o culto lá para casa, na próxima semana. Passou a primeira, na segunda semana eu marquei o culto lá para casa. Aí eu convidei os irmãos de lá tudinho, convidei os crentes de Solonópolis, tudinho, foi uma carrada daqui. Já tinha um bocado de crente aqui já. Aí fizemos esse culto lá. Foi uma festa maravilhosa. Dei comer para todo esse povo, crente e não crente. Foi uma coisa mais linda, uma coisa mais linda. Não creu ninguém. Aí bem, agora antes do culto, eu saí. Obrigado, meu filho. Eu saí de casa em casa, irmão. De casa em casa. Fazendo convite para... Convidando o povo. Mas não ficou uma casa lá na Água Boa, mas lá tem casa. Você chega lá pela noite, você já pensa que é uma rua. É aquela claridade, é a coisa mais importante. Convidei todo mundo e digo, olha, a minha obrigação é de convidar vocês. Agora, de ir é com vocês e Deus. Não, mas nós vamos e tal. Muito bem. Mas ficou assim de gente. Deu gente demais. Aí quando foi no outro dia, eu já me preparei para a barreira no outro dia, para os impactos. Foi no outro dia, uma vizinha minha perguntou assim, disse, seu Chico do Senhor deu comer aquele povo todinho, eu dei comer a todo mundo e sobrou comida lá à vontade. Graças a Deus. Pronto. Aí de quando em quando chegava um e dizia, mas você agora é crente? Eu digo, sou crente, graças a Deus, sou crente. Mas a primeira religião que Deus deixou foi a nossa. Eu falei, eu só sei dizer uma coisa, que só quem salva é Jesus. A minha resposta sempre foi essa. Sempre foi essa. Sempre foi essa. Interessante, irmão Gesiel, que todo mundo me conhecia ali há 10 anos que eu morava ali naquela comunidade. E o povo é acostumado comigo, eu passava na frente da casa deles, ninguém saía fora, eu já conhecia que era eu mesmo. Agora, depois que eu aceitei Jesus, eu achava interessante, eu até ria depois. Eles saíam com o prato na mão de manhãzinha na hora do... Era a atração da comunidade, lá reunido do crente. Aí ficavam olhando com o prato na mão e olhando eu passando na estrada. E eu não sabia, até então eu não sabia o porquê aquilo ali. Depois foi que Deus me deu entendimento, porque você é luz. Exatamente. Glória a Deus. E a luz alumia as trevas. É verdade. Aí, irmão Gesiel, a gente não pode falar tudo porque eu sei que o tempo não dá. Mas, e a gente começou, aí Deus começou a salvar naquela região ali. Água Boa, Novo Destino e Alto Verde. Isso foi naquele tempo, foi uma enchente grande.
E o pastor sempre estava lá. Quando ele ia lá para casa, aliás, lá para Água Boa, o ponto dele ficar era lá em casa. Ele gostava de ficar. Um dia ele disse assim, ele falou assim, ele chegou em casa e eu não estava, quis voltar. Aí foi a minha esposa e disse, não, pastor, pode ficar à vontade, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Nós aqui estamos na nossa casa, não tem esse negócio não. E assim ele ficou. Quando eu chegava, ele estava lá, eu recebia com muita alegria, era aquele prazer. E graças a Deus. E o trabalho foi crescendo. E muito cedo os irmãos me colocaram como auxiliar. E eu comecei a auxiliar. Bem desenvolto, né? Já pregando já com 3 dias de crente, né? Com 3 dias de crente. E Deus me abençoou, me deu coragem, me deu graça e alegria, gozo. Irmão Gesiel, quando eu aceitei Jesus, não tinha dúvida mais de nada, porque a verdade é Jesus. É verdade. Aí eu comecei a ler a Bíblia procurando aqueles textos concernentes o que eu iria enfrentar no dia a dia. E eu digo, mas Deus, que coisa importante é essa? Aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha medo vou falar uma coisa aqui, que na verdade não existe isso, né? Mas na época, para mim, e eu não sei hoje como é que está a situação, mas a gente foi ensinado que a gente, depois que morria, passava no fogo do purgatório. E eu tinha medo daquilo ali. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vou ler. Eu passava. Procurar se tem esse negócio. Eu passava texto e mais texto e nunca encontrei. E eu perguntava para os irmãos já leu a Bíblia toda? Já. E o fogo do purgatório, onde é que está? E o fogo do purgatório, onde é que está? Ele disse, irmão, não existe isso não, irmão. Não existe isso não. É uma criatividade do homem que não conhece a verdade. E eu comecei a ler. Aí, irmão, eu encontrei em São João, foi um livro muito importante, eu aprendi muito. Uhum. Eu comecei a ler. Quando eu peguei o capítulo 10 de São João e o versículo de número 9, aí eu encontrei Jesus falando assim, eu sou a porta. A quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. E eu digo, graças a Deus. Aí li o versículo de número 10. Ele disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aquilo ali eu fui me enriquecendo em conhecimento. Quando eu fui para o capítulo de número 14 de São João, e versículo de número 6, é um texto muito lido, muito conhecido. Uhum. Tá alguma coisa? Não, pode. Muito conhecido. E eu lembro quando Jesus ele falou para os seus discípulos, disse, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí Tomé, que era um dos discípulos, ele disse assim, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como poderemos conhecer o caminho? Aí Jesus ele disse no versículo de número 5, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso eu fiquei cheio da graça de Deus. Eu digo, isso aqui é uma verdade, eu posso falar dentro do fogo. É verdade. Mas não posso negar e dizer que não é Cristo o caminho. Com certeza. Bem, acerca do fogo do purgatório. E quando eu peguei a Bíblia, já ia lendo lá nas epístolas universal do apóstolo João, eu encontrei no capítulo de número 1, versículo de número 7, quando diz assim, assim se alguém anda na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso no versículo de número 7. Quando a gente chega no versículo de número 9, aí está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. E Deus me deu muita vitória e não teve mais retorno a voltar atrás, irmão, e eu enfrentei a luta do dia a dia
as pessoas que se deparavam comigo me enfrentavam, eu sozinho de crente naquela região, de muita gente, e Deus me deu graça e caí na graça do povo, porque estava falando a verdade. É verdade. E até hoje eu não posso me calar, não posso negar e dizer que ser crente é errado. Eu só sei dizer que ser crente é de Deus. Com certeza. O próprio Jesus, ele disse, sei de crente e não incrédulo. Olha aí. Não é verdade? Muito, muito bem. E foi muito importante. E a gente começou a auxiliar o trabalho, aqueles cultos que havia com 2 léguas, 1 légua de distância. 1 légua de distância, 2. A gente ia de a pé, irmão Gesiel. Uhum. Na época era difícil, não tinha uma bicicleta. Eu tinha muita dó do nosso pastor, que ele andava, fazia esse percurso todo de pés, o campo de Solonópolis, muito grande. Olha que foi desmembrado já 2 distritos. E 3, né? Na realidade, Milhã, Irapuã, Betânia, né? São José, de Solonópolis já saíram 4 campos, né? Na verdade, é verdade. Hoje, né? É. E naquela época, ele fazia tudo isso aí de a pés. Não tinha transporte, não tinha nada. A dificuldade era muito grande, né, irmão Gildo? Muito assim, grande. A questão de locomoção, não tinha transporte. Verdade. Hoje a gente tem carro, tem moto, tem a facilidade de ir para os sítios. E naquela época realmente era muito difícil a questão de visitar os irmãos, né? Era difícil. Então, irmão Gesiel, como não tinha outra opção, você não via nenhum irmão perguntar assim, o culto vai ser aonde? Vai ser lá no Jatobá. O culto vai ser onde? Vai ser lá na Pedra d'Água. Longe, 2 léguas. E eu não, ninguém dizia, não vai transporte, não tinha outra opção não, era na perna mesmo. É verdade. As minhas meninas, uma com 8 anos, outra com 7. Inclusive aqui tem, Zulene tá aqui na live aqui, tá assistindo aqui a gente também. Não é? A paz do Senhor, minha filha. Ela andava também, ia pros cultos de pé? De a pés também. Eu digo, meninas, vocês não alcançam lá. Não, pai, a gente vai. E a gente saía, irmão Gesiel, naquela alegria muito grande, elas cantando corinho e a gente se alegrando na presença de Deus e voltava. E não tinha mais essa, não tinha rodagem não, era só o trilho. Na veredazinha. Era, só o trilho. A cabaça d'águazinha. Não levava nem água. Não, era só pensando na bênção lá. E assim, irmão Gesiel. Ia, né, irmão Gildo? Foi muito gratificante. E eu sempre... aí comecei, foi uma época que o irmão Manezinho, irmão do irmão José Lopes, de saudosa memória, ele era o professor da escola dominical. Aí ele foi embora. Quando ele foi embora, o pastor Francisco Alves, ele me chama e disse, irmão Gildo, o irmão vai dirigir a escola bíblica dominical. Eu digo, pastor, falei para ele, pastor, eu não sei nem o que é a escola bíblica. E a minha leitura não é muito boa. E ele disse, mas irmão, Deus, a gente se arremedia com o que tem. Deus é quem vai dirigir. O irmão, eu lembro que ele falava assim, o irmão vai ler a Bíblia, o irmão lê um versículo, torna a ler, e Deus vai dar entendimento, ore, e Deus vai abençoar. Ainda passei, não estou bem lembrado do tempo que eu passei como professor da escola bíblica, dos adultos, na sede e no sítio com as crianças. Olha aí, professor de criança também, tá vendo aí, Douglas? Aí? Mas, irmão, isso era menino, numa casa só tinha umas 13 crianças. Naquele tempo o pessoal não perdia tempo, na né? verdade. Isso lá na Água Boa. Aí vinham os irmãos do Alto Verde trazendo as crianças, e era uma coisa muito importante. E Deus muito abençoou. Naquela época, Jesus, um dia lá na escola das crianças, Jesus batizou um bocado de criança com o Espírito Santo. Irmão, eu me lembro, sem perder o seu raciocínio, sim. Eu me lembro que eu sou novo, né? E eu sou contando aí essas histórias, eu lembro-me que a escola bíblica em si, hoje mudou muito, né? A forma, o sistema hoje da escola bíblica. Não que hoje a gente não possa sentir a presença de Deus, porque o sentido é esse, de sentirmos a presença de Deus. É verdade. Mas
a escola bíblica de alguns anos atrás, né, como o senhor bem mencionou aí, era um culto mesmo, aquele culto pentecostal mesmo, né? Tinha um ensino, mas era Muito bem. um avivamento Um mesmo. avivamento. Eu lembro que um dia eu estava na escola, lá na sede, na igreja, e estava muito importante, aquele assunto estava muito bom. E eu olho, eu novo convertido ainda, eu olhei assim para um lado, tinha lá um irmão banhado em lágrima. E eu achei que ele estava passando mal, sabe? Eu parei um pouquinho aqui, ele disse, o irmão está passando mal, está precisando de ajuda? Ele disse, não, irmão, eu estou me sentindo bem com a palavra. E foi muito gratificante aquilo ali. Aí foi uma coisa que transmitiu. Aí não foi mais só ele chorando, foi todo mundo. Uma coisa muito importante. Aí um dia eu estava ensinando as crianças lá, era na casa do irmão Joca, lá na Água Boa. E quando terminou o culto, as crianças disseram assim, irmão Gildo, eles não chamavam de irmão Gildo, não, chamavam irmão Hildo, que eles eram tão pequenos, não sabiam nem falar direito. Ele disse, me dê a harpa do irmão para nós ir brincar de tudo. De culto. Chamava de tudo. Disse, tá bem. Aí eu peguei e dei a minha harpa, pedi a harpa das irmãs. Tinha um armazém do lado assim, que era onde a gente fazia o trabalho da escola. E as crianças, terminou a escola, as crianças ficaram lá, reunidas. Aí os irmãos, tudo junto ali, naquela alegria, conversando e rindo e falando das coisas de Deus. E eu escutei o movimento lá no armazém. Uhum. Aí eu falei assim, aqui tem coisa diferente aqui. Irmão, quando eu cheguei lá, tava 2 tamboretes no meio do salão. Uhum. E duas criança mesmo. Um de um lado e outro do outro tamborete, falando em mistério de um para o outro. Olha aí. Aí eu entro lá na casa e eu digo, irmão, vem ver aqui uma coisa importante. Quando os irmãos chegaram lá, que viram, rapaz, pronto. Aí incendiou todo mundo, né? O fogo pegou nos adultos também. Louvado seja o nome de Jesus. É para assim todos que Deus sempre. faz, né? E- Olha, meus irmãos, segura aí, irmão Gildo. Olha, meus irmãos, estamos aqui conversando com o irmão Gildo, histórias aí da época que lá citou Jesus, histórias que nos alegra, nos fortifica, né? E isso nos traz, assim, lembranças muito boas, né? Para os nossos irmãos que são também da época, que aceitaram Jesus aí, meados de 70, 80, né? As coisas eram bem diferentes. Hoje as coisas mudaram muito, as facilidades são muitas, né? Mas nós não podemos perder essa essência de sentirmos a presença de Deus, essa sensibilidade de sentirmos a presença do Espírito Santo. E estamos conversando com o irmão Gildo sobre isso, né? Um pouco aqui sobre a sua história. Já nos contou aqui como foi a sua aceitação, como foi que o evangelho chegou na sua casa, como foi que a sua esposa aceitou Jesus, os seus filhos, como era dirigido os cultos, né? Como professor da escola bíblica, já comentamos muito aqui, muita coisa boa. Isso lá em Milhã. Irmão Gildo, e quando foi que o senhor veio para a sede em Solonópolis, para a cidade de Solonópolis? 1979. 79. Em 79. Quando foi para mim sair de lá, antes era assim, irmão Jaziel. Eu chegava aqui em Solonópolis, eu falava assim, num lugar desse é muito agreste, o que eu vou ver aqui, vem ver aqui? Mas quando eu voltava, eu chegava lá, era vontade de vir para cá. Desse jeito. Logo a gente vivia da roça, e eu vi aqui umas terras tão, só esses campestres velhos, terra branca, tabuleiro, eu digo, isso é um lugar desse, só a misericórdia de Deus. E eu fiz isso por umas 3 ou 4 vezes. Chegava aqui e não queria. Quando eu voltava era aquela vontade de ir para lá. Aí bem, mas mesmo assim, um dia nós estávamos numa oração das 5 horas da tarde. Era uma Santa Ceia. A Santa Ceia era domingo, um dia de domingo. Aí nós, naquela oração, o pastor Francisco Alves terminou a oração, e o pastor Francisco Alves, não foi logo que quando terminou, ele demorou já à noitinha. Ele foi e me chamou e disse, irmão Gildo, o irmão Gildo vai sair lá da Água Boa. Ele disse, eu vi as suas coisas tudo arrumadas, tudo em caixa. Agora eu não sei para onde, mas eu já sabia para onde era.
Faltava só a confirmação. A confirmação. Né? Um ano antes eu tinha colocado a casa em venda. Não apareceu o comprador de jeito nenhum. Um ano. Aí Deus mostrou isso aí para o pastor Francisco Alves. Aí quando foi com um ano justinho, o comprador bateu lá. Aí era o tempo, né? Era o tempo. Aí, bem, eu vendi a casa. Eu trabalhava, tinha muita encomenda para fazer. Eu ainda fiquei lá ainda um tempo, passei para 2 casas trabalhando, porque não queria deixar a freguesia. Uhum. Aí quando foi um dia, minha esposa disse assim, Gildo, você não tem medo de Deus pesar a mão sobre nós, não? Se Deus chamou para a gente ir para lá, como é que vai ficar isso? E aí eu, sinceramente, eu temi, né? Uhum. Aí eu me apressei em vir. Em 79, eu cheguei aqui na cidade. Eu cheguei aqui, é muita coisa para gente contar. E eu comecei a auxiliar o pastor, graças a Deus. O senhor lembra, em 79, quais eram os obreiros que estavam aqui nessa época? Na ativa era já tudo de saudosa memória. Era o irmão Jesus. Irmão Jesus, que é o irmão José Onésimo. José Onésimo, José Abiene também, né? Irmão Abienes. Abienes. E Raimundo Duarte. Que era cabeleireiro, né? Era, cabeleireiro. Baixinho. Isso. Me lembro. E eram esses os obreiros que... a princípio da minha chegada aqui, era esses aí. Manel Bernardo, não. Manel Bernardo era da Igreja da Bela Vista. Depois foi que ele veio para a nossa igreja. E eram esses os obreiros. Eu sei que, irmão Jaziel, para a gente não tomar muito tempo, quando foi... Numa época aí que tinha... Eu não noto nada. Eu não noto nada. Eu sou muito descuidado para isso. Principalmente para as coisas de Deus. Deus abençoou, deixa dele. Tudo é para ele, né? Ficou só na memória, né? Fica só na memória. Registrado na memória. Então, o trabalho já estava muito bom. Já tinha o templo. Foi ali na Rua do Canal. Já tinha o templo ali. E Deus já tinha abençoado muito, já estava muito diferente na época. Mas contanto que o pastor, ele era aquele homem humilde, não tinha nem um transporte para andar, fazia tudo de a pés, era mais ou menos assim. E quando foi um dia lá, uma noite, eu olhando, já tinha 9 obreiros lá, com o pastor. Olha aí. E eu vendo aqueles homens tudo ali no púlpito, e a gente... olhava lá, rapaz, tudo esperando a oportunidade para falar para os crentes, pregar para os crentes. Mas Deus me fez entender que aquilo ali, eles eram crentes. Aí Deus me mostrou assim no sítio, no interior, e lá, onde é que está? Não tem ninguém crente lá. Foi uma coisa muito assim, eu falo na minha forma de falar, na minha simplicidade, eu posso dizer assim, para todo mundo, eu sou pobre de expressão, né? Uhum. Mas mesmo assim Deus me amou e até aqui Deus me sustentou nas suas mãos. Ele tem feito alguma coisa. Aí bem... Através do senhor, muita gente conheceu o evangelho, com certeza. Graças a Deus, graças a Deus. Eu não notei nada, mas várias pessoas. E aí bem, quando Deus falou assim comigo de uma forma bem clara. Aí eu digo, não dá para ficar mais aqui, não. Dia de domingo aqui e os outros lá fora que não conhecem nada. Não conhece, verdade. Aí bem, naquela mesma noite eu falei para o pastor, eu digo, pastor, se o senhor permitir, eu vou arranjar um companheiro e dia de sábado e domingo nós vamos evangelizar. Nós só vamos estar aqui na segunda-feira de manhã. Saindo nos sítios aqui. Saindo no sítio. Aí ele disse, é de Deus, irmão.
Aí ele já abriu mão assim, aprovou o projeto. Qual era a idade do senhor nessa época? Isso, meados de 80, né? 79, 80? Eu estava com uns 35 anos para 36. Força, meu. O senhor com quase 80 hoje, né? 83, graças a Deus. Com 83 hoje ainda tem esse vigor, imagino com 33 anos, né? A gente tinha vontade de levar o mundo nas costas, não podia, porque é muita coisa, né? Mas, aí ele aprovou, ele disse, irmão, os irmãos podem ir evangelizar, dirijam culto, marquem culto, e pode fazer a obra, é de Deus isso aí. E assim aconteceu. Quando você falou aí na irmã Val, não sei qual a irmã Val, se é Val aqui do... A irmã Val do irmão Ivanildo aqui da ilha. E da ilha. Eu lembrei da irmã Val lá do assentamento. Aí um dia, mais o irmão Antônio Bezerra, que era o meu companheiro de início, foi o irmão Antônio Bezerra, um homem muito destemido, muito corajoso, testificava muito, uma coisa importante. Aí eu falei para ele, você topa, irmão, fazer esse trabalho? Ele disse, é comigo mesmo. E a gente começou. Aí quando foi no próximo sábado, 4 horas da manhã, ele chegou lá em casa, aí nós saímos pro campo, cedo, de a pés. Tiremos aqui por dentro pelo Bom Jesus, e naquela região fomos sair lá no Alberto. À noite nós estávamos lá. Quando a gente chegou lá, 5 horas da tarde, a gente chegou naquela vilazinha que chama de... entre Alberto e Carnaubinha, em Poeiras. Em Poeiras. Nós chegamos lá, eram umas 4 horas da tarde. Aí a gente começou a testificar, entregando folheto pessoal e convidando para o culto à noite lá no irmão Antônio Vaqueiro, Zé Vaqueiro, uma coisa assim. E aí lá mesmo foi um culto à tarde, eu e o irmão Toninho, juntou o povo daquela vila todinho. O inimigo se levantou lá, se manifestou lá numa mulherzinha lá, e Jesus repreendeu, o demônio foi embora, e o povo ouviu a palavra. Quando a gente chegou na casa da irmã Maria, que era do irmão Vaqueiro lá, disse, irmão, que hora essa que os irmãos chegaram aqui? Os irmãos já almoçaram? O irmão Toninho gostava de fazer uma graça. Disse assim, já, irmão, almocemos a Bíblia. Irmão, pelo amor de Deus. Para quem saiu 4 horas da manhã, né? Vocês uma hora dessa por aqui sem comer. Aquela preocupação. E sempre era assim, foi muito gratificante. E nós abrimos um trabalho já no campo de Quixeramobim. Naquele dia mesmo a gente atravessou a fronteira lá e fomos até... Fez como diz lá o profeta, né? Atravessa a Macedônia e ajuda-nos, né? Exatamente. E por lá, eu tô deixando assim alguma coisa para trás. Por lá criou um rapaz, um senhor lá, que é da família da irmã Val, do irmão Eudes, lá do assentamento. E uma tia dela aceitou Jesus. Naquela noite, um senhor aceitou Jesus. A esposa dele chegou, perguntei para ela, e a senhora quer também aceitar Jesus? Quando Jesus vier buscar a igreja, o seu marido vai dizer, a senhora não aceitar, a senhora vai ficar. Ela disse, não, eu não quero não. Mas a gente deixou certo lá sim. Num mês a gente ia dirigir o culto lá, aqui de Solonópolis. E no outro mês lá ainda era de Solonópolis, ainda Milhã ainda era distrito. Não, já era cidade, sim. Já era cidade, agora que eu lembro. Aí, e no outro mês, os irmãos de Milhã vêm. Muito bem. Aí quando foi no outro mês, os irmãos de Milhã foram, a esposa do irmão que creu no primeiro culto, aceitou Jesus. Aí quando foi no terceiro culto, Deus me deu um sonho aqui, que eu não sei se aquilo ali foi um sonho, foi tipo uma revelação. Eu pescando. Olha aí. Vocês que estão nos ouvindo, vocês entendem isso também. Estou falando isso aqui para pessoas evangélicas e para pessoas não evangélicas. Deus me deu aquele sonho e eu pescando, eu pegava um peixe, uma curimatã.
ele, no sonho mesmo, eu falava, eu digo, é uma alma que vai aceitar Jesus lá no culto, lá no Valentim. Já havia a interpretação do sonho. No sonho eu falava isso. Bem, quando foi 4 horas da manhã, que era o horário que a gente saía no sábado, o irmão Toninho chega lá, eu vou contar o sonho para ele. Eu digo, irmão Toninho, vai aceitar uma pessoa lá, vai aceitar Jesus. Eu sou pescando e pegava Curimatã e eu já tenho uma Bíblia nova aqui para dar essa pessoa lá. Aí bem, a gente saiu. A gente foi, irmão, quando foi, a gente chegou lá muito tarde, aí a gente dirigiu o culto. Quando foi no término do culto, eu fiz o apelo, uma senhora aceitou Jesus. Olha, veio para Jesus, foi uma alegria muito grande. A confirmação. A confirmação. Aí eu fui, enfiei a mão na bolsa aqui, puxei a Bíblia novinha, selada, eu digo. Aí eu contei o sonho para ela. Eu digo, isso aqui é uma Bíblia. Deus me deu um sonho e me deu a interpretação, que era uma pessoa que ia aceitar Jesus. E a senhora foi quem aceitou Jesus. Meus parabéns por ter aceitado a Jesus, se tornar uma filha de Deus. E essa Bíblia aqui de presente para a senhora, que foi o que eu falei lá. Era para a pessoa que ia aceitar Jesus hoje. E foi muito gratificante. A gente andou muito de a pés na lama pela noite. Passemos chuva debaixo de bueiro. Isso tudo na obra de Deus. Para mim aquilo ali não... Faria tudo novamente. Uma maravilha. Se fosse para fazer, o senhor... Não tinha problema não. E eu sei que foi assim. Tem muita coisa. É muita história, né? É muita história, é verdade. Mas nós vamos fazer o seguinte. A história tá boa, o tempo já passou. Olha, eu sabia que ia passar. Nós vamos marcar outro dia para nós dar continuidade a essa história. Tá muito bem. Nós paremos aqui. Paramos aqui em 1980. Né? Dentro de um bueiro, passando uma chuva. Pronto, exatamente. Vamos lembrar aqui de onde nós paramos para nem dar continuidade no próximo programa. Na verdade. Meus irmãos, conversando aqui com o irmão Gildo, vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo, conversando aqui com o irmão Gildo, presbítero Hermenegildo, que nos trouxe aqui histórias belíssimas do seu início de fé, de quando aceitou Jesus, de como foi o início, né, das dificuldades, como professor da escola bíblica, como visitador, evangelizador nesse sertão, das dificuldades enfrentadas de locomoção. Então foi muitas coisas que aconteceram nessas histórias que ele contou até aqui. Mas nós já fica aqui certo, e com você também, de segunda-feira a gente retornar para dar continuidade aqui à história, né? Até porque a gente está nesse período de transição do jubileu de 50 anos da Assembleia de Deus, de 50 anos da posse do primeiro pastor aqui em Solonópole. Então vamos fazer aqui uma série de entrevista com os irmãos. O irmão Gildo, que é um dos poucos irmãos dessa época que está aqui com a gente, né? Os outros alguns já dormem com o Senhor, e ele é a história viva, né, dessa época, e ele vai nos trazer mais histórias, se Deus quiser, tá bom? Então, não deixe de participar. Na próxima segunda-feira já fica certo para a gente se encontrar, só se acontecer algum imprevisto, né? Na verdade. Para a gente não poder estar aqui. Mas, se Deus quiser, estaremos aqui para, mais uma vez, conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. A partir desse ano, né, de 79 e 80, a gente começa a caminhar. Na continuidade, né? Dar continuidade a essa história. Irmão Gildo, eu quero agradecer a participação do irmão, dizer que o programa Vida que dá Vida é aqui na Rádio ADSol, que é uma rádio nossa, da nossa igreja, né? Graças a Deus. Deus tem nos dado este veículo de comunicação, e somos gratos ao Senhor por este veículo tão importante para a igreja. Eu quero agradecer a presença do senhor e já quero deixar aqui o senhor à vontade para as considerações finais deste programa de hoje. Muito obrigado, irmão Jaziel, por esse espaço que me foi concedido nesta noite. Falei sozinho e é uma história muito longa,
Mas tudo isso que eu falei é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tudo isso foi Ele que fez na minha vida. Nunca eu achei como dizer assim, foi eu que fiz, foi eu que ganhei, foi eu que viajei. Não. Isso, eu fiz isso e foi muito pouco ainda o que a gente faz para Jesus com relação àquilo que Ele sofreu por mim para me dar salvação. Meus queridos irmãos e meus amigos que nos ouvem nessa noite, por muito que você diga graças a Deus, muito obrigado Jesus, ainda é pouco, porque Ele foi quem nos concedeu. Então, meus queridos irmãos, eu quero me despedir nessa noite dizendo a todos a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe todos aqueles que ouviram esta programação desta noite, uma história de longos dias. Encerramos, ainda tem muita coisa pela frente, importantíssima. Eu não quero em nenhum momento dizer que foi eu que fiz, fulano é crente porque eu ganhei para ele. Não, eu não quero sair. Quem fez tudo isso foi o Espírito Santo de Deus, que convenceu. O senhor apenas contribuiu com uma pequena parcela, né? Uma pequena parcela, na verdade. Essa aqui é a verdade. E eu agradeço por esse espaço, irmão, pela honra de estar aqui, de ter recebido esse convite seu para contar alguma coisa da história da minha convenção, da minha permanência diante de Deus, mesmo cheio de falha, mas o Senhor tem me amado assim, tem me sustentado nas suas mãos, e estamos aqui. E a minha vontade, meu querido irmão Gesiel, irmão Douglas, a minha vontade é de pregar a palavra. O título desse programa, pode dizer assim, o nome do programa, é verdade. Vida que dá vida, isso tem uma extensão muito ampla, não é verdade? Vida que dá vida. A minha vontade é de entrar. Eu estou sentindo que já tem uma mensagem pronta aí, viu, Douglas? A minha vontade é de entrar nisso aí e ir longe. E anunciar, né? Anunciar. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Isso tudo é Deus que faz, não é a gente. E Deus cria nos nossos corações a vontade, o amor, a preocupação pelas vidas carentes, meus amados irmãos, mas quem convence é Ele, quem salva é Ele e liberta, não é verdade? Muito obrigado, irmão Gesiel. Graças a Deus, ouvimos aí o irmão Gildo, né? E nós estamos agora encerrando, estamos aqui já no finalzinho do nosso programa de hoje, programa Vida que dá Vida, segunda-feira. Todas as segundas-feiras a gente está aqui a partir das 7 horas da noite, tá bom? Próxima segunda-feira estaremos aqui mais uma vez, neste mesmo horário, tá bom? E neste mesmo canal, como diz o desenho, né? Estaremos aqui para contarmos mais uma vez um pouco dessa história. Essa história que precisa ser contada. E a tecnologia, o que está nas nossas mãos hoje, nos dá essa oportunidade de deixar isso gravado, esses vídeos, para as próximas gerações, né? E que essa história possa ser contada e que possa ser lembrada por muitos e muitos dias, né? De como começou o Evangelho aqui em Solonópolis. Se Deus quiser, estaremos aqui segunda-feira e você já é o nosso convidado especial, tá bom? Então, não deixe de participar com o programa Vida que dá Vida na Rádio ADSOL, uma rádio da Assembleia de Deus, Templo Central, em Solonópolis. O nosso muito obrigado, a paz do Senhor a todos vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus. E nós queremos orar por você, encerrando este programa. Eu convido o irmão Gildo a fazer essa oração. Ora aí, irmão Gildo, por todos nós e por todos os nossos ouvintes. Eterno Deus e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós te oramos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade, meu Pai eterno, que o Senhor nos proporcionou nesta noite, falar, meu Salvador bendito, do início da nossa convenção. Deus, como o Senhor me ama, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é longânimo. Ó Deus bendito e santo, Deus de amor, Deus de bondade.
Muitíssimo obrigado, meu Salvador bendito. Abençoe, meu Salvador amado, os irmãos que fazem este programa. Ajude, dá vitória e graça, poder e mais conhecimento da tua palavra. Abençoe a todos que ouviram, meu Senhor, a tua palavra nesta noite, Senhor. Pai Santo e Eterno, despede-nos em paz. Dá-nos uma noite abençoada de paz. Uma noite, meu Senhor, que possamos repousar seguro, como sempre. Abençoe toda esta cidade, todos os moradores, tanto da cidade como em todo esse sertão central. A tua igreja em toda a superfície da terra, que seja abençoada em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um abraço e Deus possa nos conceder uma boa noite. Deus abençoe.